Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver me assistindo, principalmente a Amazônia. Pagamento por serviços ambientais, desafios e propostas para a consolidação desta ferramenta de proteção de recursos naturais é o que eu estou tentando fazer, me desafiar, propor, recomendar, analisar. Sou Carlos Augusto Ramos, engenheiro florestal, consultor ecossocial. Episódio 3, uberização da floresta. E aí eu comecei no episódio 1, o episódio 2, porque isso é algo construído, inclusive, em mim, né? Porque na medida que eu vou aprofundando, eu vou criando relações. E a palavra uberização me veio à cabeça. Eu queria compartilhar isso com vocês, fazer essa avaliação com vocês e, quem sabe, provocar outras reflexões. Apontamentos. Vamos falar sobre o episódio 2, uma memória, né? Tendências de mercado do crédito carbono. Por que pensar nas palavras uberização e precarização? Falar sobre os casos Meger, Mapuá e Portel, como exemplo. Comentar sobre o Estatuto da Terra e fazer a pergunta final, a partir de tudo isso, que é: o mercado de crédito de carbono, sem o devido debate, pode gerar a uberização, precarização da legitimidade dos povos da floresta? É só uma provocação. E o material aqui vai ser lido para que se transforme em áudio e eu possa espalhar no WhatsApp para as comunidades. Vamos lá, seguindo. Tendências de mercado do crédito carbono, segundo a Ecosystem Marketplace em seu relatório de 2019. Companhias aéreas vão aumentar a demanda. Compensação internacional pode se tornar mais complexa, o que já é complexo. A iniciativa de metas baseadas na ciência poderia reconhecer compensações. O novo volume pode trazer preocupações de qualidade, já está acontecendo, porque é tanta plataforma, é tanta empresa fazendo isso, sem uma discussão mais, digamos, de fundamento do que é o direito à natureza e o direito à terra, e já está causando confusão. Os governos podem ter sucesso na promoção de compensações domésticas, se fizer o dever de casa, de regulamentar. Procedimentos contábeis diferentes, criar padrões, preços diversos, né? E a diminuição de aporte em tecnologias de geração de energia com fontes renováveis. Segundo Ecosystem Marketplace, essas fontes de energia com fontes renováveis vão trilhar um outro caminho. Muito bem, vamos ver. Por que pensar nas palavras uberização e precarização? Precisamos entender e combater os fenômenos de precarização do trabalho e da vida como um todo, o que pode estar já penetrando sobre direitos territoriais. E aqui uma imagem, um exemplo da aprovação do plano de uso dos castanhais, do avanço na comunidade, repartimento dos pilões em Almerim. Um abraço a todos vocês. O que é uberização? Segundo a página da Tecnovest, trabalha com tecnologia, obviamente, uberização é um termo cunhado para expressar um novo formato de fazer negócios, apoiado nas tecnologias móveis, que conecta o consumidor da forma mais direta possível ao fornecedor de produtos e serviços, agregando ao produto um serviço final, uma personalização. Agrega ao produto final uma personalização. E aqui, nosso analista expresso, Milton Santos, geógrafo, isso é um exemplo do primeiro mundo, a ilusão. Parece tudo perfeito. Porém, vamos ver as consequências na prática. Tem coisas muito boas, mas tem coisas que precisam ser bem debatidas. E o Ricardo Antunes, que é sociólogo, numa entrevista para a revista Unisinos, fala o seguinte: a uberização do trabalho, que é essa consequência, essa expansão dessa ideia, a uberização do trabalho é o mascaramento de relações assalariadas, que assume a aparência do trabalho do empreendedor, do trabalho do prestador de serviços, dos trabalhos desprovidos de direitos.
desprovidos de direitos. E aí o segundo mundo que o Milton Santos fala, que é a realidade perversa. Milton Santos, muito atual ainda. E o terceiro mundo, Milton Santos, para quem não sabe, é o outro mundo é possível. Vamos construir um mundo mais justo. E o que é precarização? Precarização, segundo o dicionário, é processo que torna algo precário, diminuindo sua qualidade e eficiência. Ação de tornar precário, ineficiente e inseguro. E aí, o Noam Chomsky, o grande linguista, né? Noam Chomsky, analisado por David em 2019, aponta que a maior parte da população sobrevive com baixos salários e com a estagnação e precarização dos serviços públicos. Como consequência, a desigualdade aumentou muito. Valores do empresariado, concentração de riqueza, tributação da classe operária, privação de direitos trabalhistas, exploração e por aí vai, é isso que está sendo exportado no mundo real. E aí, a Marilena Chauí, que é filósofa, diz o seguinte: o desemprego não é mais um acidente, não é mais acidental. O capitalismo atual opera para excluir as pessoas. Por isso que eu pensei, né, em uberização, precarização, fui chegando, e aí? Precarizou-se a importância socioambiental do cadastro ambiental rural? Muito bem. Segundo Moreira, 2016, o CAR jamais foi concebido como mecanismo fundiário, mas sim como mecanismo de regularização ambiental. Entretanto, sempre teve por pressuposto a existência de uma propriedade ou posse válidas, sobre as quais incidiria o cadastro. Ocorre, porém, que na prática esse pressuposto tem sido deixado de lado e com isto o CAR passa paulatinamente a servir-se de instrumento para a grilagem. Ou seja, eu quero um instrumento muito bom para a gente poder ter uma ideia de o que tem de floresta, o que tem de áreas agricultáveis, de áreas plantadas, né, de área de preservação permanente, virou um instrumento em que se precarizou, digamos assim, esse entendimento de quem estava na Terra. E aí, exemplos de precarização do debate socioambiental. Exemplos de precarização do debate socioambiental. O que acontece quando a tecnologia de georreferenciamento e de comunicação não se associa ao debate sobre territórios e funções socioambientais da Terra? Isso eu estou vivenciando. E aqui apresento um mapa da Ilha de Santa Bárbara, a primeira ilha de várzea a receber uma cessão de uso gratuita pela Superintendência de Patrimônio da União. Isso significa, na prática, talvez a primeira ilha com regularização fundiária, né? O mais avançado que naquela época de 2005, se eu não me engano. E na Ilha de Santa Bárbara foi feito, baseado no limite de respeito, o mapa de todas as famílias. Então, digamos assim, se houvesse um cadastro ambiental rural naquele momento, ele iria se servir de uma discussão legítima de onde está o meu vizinho e onde está a minha área. Muito bem. Caso Mégia, o nosso primeiro exemplo dessa precarização. Com o cadastro ambiental rural de 11.678 hectares, na divisa entre os municípios de Breves e Curralinho, este cadastro ambiental rural teve como objetivo registrar a área da empresa Méger Agroflorestal Limitada. Ela não estava lá, ela nunca teve histórico lá, mas tem um CAR de 11.000 hectares. A empresa se localiza no município de Bonito, no Pará, cuja principal atividade econômica é o plantio de dendê. Tal cadastro foi denunciado ao Ministério Público pelas comunidades locais. No sistema da SEMAS, ele está como pendente. E uma observação. No artigo 188, diz o seguinte: a alienação ou concessão a qualquer tipo de terras públicas com área superior a 2.500 hectares só pode ser aprovada pelo Congresso Nacional. E a Méger fez um cadastro ambiental rural de 11.000 hectares. Caso Mapuá, eu acho que é o caso mais emblemático, mais forte. A empresa Ecomapuá fez 5 cadastros ambientais rurais que somam 97.734 hectares,
o maior deles, 58 mil hectares, sobreposto às reservas extrativistas de Mapuá e Terra Grande Pracuúba. Na página da empresa Sustainable Carbon na internet afirma-se: localizado a 30 horas de barco da capital, Belém, o projeto Ecomapuá conserva cerca de 90 mil hectares do bioma amazônico, na ilha de Marajó, na jusante do rio Amazonas. Com o projeto, a extração de recursos madeireiros foi proibida, sendo ela uma das principais causas de desmatamento na região. Além de conservar a rica biodiversidade da Amazônia, o projeto tem como objetivo encontrar alternativas de geração de renda para as comunidades locais e também contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Muito bonito, bacana, se não fosse o fato de as comunidades não estarem sabendo disso não ter passado pelo Conselho Deliberativo das duas reservas, claro, né? E que está fazendo relações institucionais para fora do país. E aí, em 2018, nos encontramos na página internet da multinacional de consultorias e auditorias Deloitte a seguinte passagem aqui. A Deloitte realiza a compensação das suas emissões de gases do efeito estufa, e esse modelo, o modelo escolhido, é de aquisição de crédito de carbono com certificação VCS, carbono social, o qual tem como característica que parte das receitas da venda dos créditos de carbono é reinvestida em iniciativas socioambientais, com resultados de melhoria contínua para as comunidades e ecossistemas locais. Em 2015, nossa organização assumiu o compromisso de compensar 100% de emissões de gás de efeito estufa por meio da iniciativa Deloitte Carbono Zero. Atualmente, a Deloitte apoia o projeto Ecomapuá, que protege a biodiversidade em mais de 90 mil hectares do bioma amazônico na ilha do Marajó e abriga mais de 100 famílias que dependem dos recursos da floresta para sobreviver. No site dela, e aí a importância do print, a importância do print. Em 2015, a Deloitte afirmou ter compensado 7.213 toneladas de dióxido de carbono. Em 2016, 6.827 toneladas de dióxido de carbono. Estava na página deles. Bem. Mas quanto vale tudo isso? Bom, eu não sei, é o certo. Não tenho como precisar. Não tem como dizer é isso que foi negociado. Então, dos números que a gente sabe, o fato é que a soma dos anos 2015 e 2016 é que a Deloitte compensou 14.040 toneladas de dióxido de carbono evitado do projeto Ecomapuá. A partir daí, comecei a fazer algumas contas utilizando os valores de $12,90 por tonelada de dióxido de carbono para o ano 2015, plataforma Califórnia, e $12,80 por tonelada de CO2 para 2016, plataforma Califórnia. Mas é um mercado muito flutuante, como a gente afirmou no episódio 2, né? Com várias indicações de preços por tonelada. A Ecosystem Marketplace, por exemplo, ela aponta valores que eu verifiquei ali de $3 por tonelada de dióxido de carbono. Então, temos, portanto, um valor estimado de compensação equivalente, no caso Deloitte Mapuá, equivalente no intervalo entre R$152 mil, no caso de R$3, a R$651 mil, para aqueles anos de 2015 e 2016. E olha só que nós encontramos na internet recentemente. A Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Mapuá entrou com uma ação contra a Deloitte Tomatsu Consultores Limitada. E não está, por isso que é importante o print, do printei em 2018, não está mais na página da Deloitte o projeto Mapuá. O projeto agora em curso é o projeto Resex Rio Preto Jacundá, em Rondônia. Caso Portel. Nos últimos anos, Portel tem recebido ações de campo que remetem ao início do processo de negociação de crédito de carbono, também com base no cadastro ambiental rural. De acordo com a carta assinada por organizações do campesinato de Portel, a empresa Alcoat tem trabalhado a elaboração de cadastros ambientais rurais em comunidades portelenses sem o devido debate sobre o uso tradicional das famílias locais e a sua vontade ou não de terem um território coletivo protegido. De acordo com a Alcoat, esse projeto de RED+, protege 177 mil hectares de floresta, quase 178 mil hectares de floresta tropical de alto valor de conservação e evitará emissões líquidas de
maiores que 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono durante a vida útil do projeto. É um projeto de código RED+, que está registrado, é validado, é verificado em relação ao VCS em 2012, alcançou a acreditação, e aí está lá um CCBA Gold. Mas lembrando que o RED ele é de mercado, o RED não está regulamentado no Brasil, não está disciplinado. A Colômbia, por exemplo, fez o dever de casa e criou leis, mas isso é para o próximo episódio. Vamos lá. Continuando. Ainda em Portel, outros trabalhos, até então desconhecidos em Portel, é o que vem sendo planificado pela empresa, planificados pelas empresas, pela empresa Ecosystem Services, na região onde fica localizada a gleba Joana Pérez II, gleba estadual com destinação às comunidades locais, segundo o decreto 579 de 2012 do governo do estado do Pará. Pelo mapa do projeto da Ecosystem Service, também é envolvido parte do projeto de assentamento agroextrativista Jacaré-Puru, regularizado pelo Instituto de Terra do Pará recentemente. Então, assim, estão fazendo o caso de cadastro mentais rurais individuais num assentamento coletivo. Então, essa empresa assim descreve. A Ecosystem Service é uma empresa de silvicultura, energia renovável e recursos naturais especializada na geração de serviços ambientais comercializáveis internacionalmente. A empresa foi fundada por líderes na área ambiental e compartilham a crença de que a conservação a longo prazo do meio ambiente e lucros sem precedentes para os investidores são possíveis através do gerenciamento sustentável do ecossistema, desenvolvimento de energia renovável e mercados de carbono, traduzido deste documento que a gente encontrou, tá, da Ecosystem Service. Muito bem. Qual é a conclusão? Com a carência de uma política e marcos legais consistentes para o pagamento por serviços ambientais, estão ocorrendo processos duvidosos junto às comunidades. Eu acho que esse processo não gosta da palavra conselho, porque no episódio 2 comentamos sobre a portaria do Ministério do Meio Ambiente, em que a palavra conselho, CONAMA, não estava no decreto. Em Portel, a equipe da Ecosystem Service foi a campo no meio da pandemia de Covid-19, segundo relatos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Portel. Tem algumas coisas de base que a gente precisa estar sempre recordando. Uma delas é o Estatuto da Terra. É o Estatuto da Terra. Então, por que é importante relembrar os principais aspectos do Estatuto da Terra? Vamos lá. O que é o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra é o nome dado à Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, nasceu ali, período complicado, né? Em que se criou formalmente o instrumento institucional, antes inexistente, destinado a adequar a estrutura agrária brasileira às necessidades do desenvolvimento econômico e social do país, segundo Medeiros, 1995. Ou seja, falamos de uma lei fundamental para a promoção da reforma agrária no país. O Medeiros, em 2018, diz o seguinte: os textos do Estatuto da Terra, de 64, e da Constituição, de 88, no que tange ao conceito de função social da terra, tiveram como um dos principais fundamentos a política de reforma agrária. Avançou na prática? Não como deveria, a gente sabe disso. Mas é um instrumento que foi criado e que precisa ser lido pelos técnicos. Segundo o Jerônimo Treccani, na tese do Jerônimo Treccani, meu grande amigo, um abraço, o Estatuto da Terra e a Constituição Federal de 88 explicam que a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Marés, 2003, fala o seguinte: a função social da terra ocorre quando a propriedade não é um objeto, mas um direito exercido sobre a terra. Um direito exercido sobre a terra. Então, nós estamos falando de um processo de uberização e precarização. Essa é a pergunta. O mercado de crédito de carbono, sem o devido debate, pode gerar uberização e precarização? Eu estou alertando, porque outras pessoas também estão analisando isso, e é sempre bom estar
precavido. A gente precisa perguntar, porque não temos regulamento. Assim, perdeu-se a mão do cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural, eu sou um defensor técnico, mas eu sou uma pessoa que ataca politicamente o cadastro ambiental rural por conta de toda a má-fé que se utilizou desse instrumento. Excludente, viu? Na Amazônia, a maior parte, se você botar no fio da balança, cara, acho que o cara vai acabar chegando ali, se for aprovado, vai ser assim muito, muito raspando mesmo na pergunta, incluiu ou excluiu as pessoas? E agora, com esse mercado de crédito de carbono, está sendo utilizado para especular? Porque a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, olha só, mercado de reserva legal florestal. Existe um mercado rolando na BV Rio que tem valores do preço por hectareano dessas cotas de reserva legal e áreas em unidade de conservação, né? E que eu não sei, eu fico perguntando se os conselhos deliberativos sabem disso, dessas reservas, dessas áreas protegidas. Se isso envolve também comunidades. A gente está sabendo disso, que está rolando essas negociações. Então, Amazônidas, o que faremos? Vamos juntos tentar conhecer mais sobre esse tema? Vamos construir a nossa plataforma legítima? Essa é a provocação que eu faço quando eu proponho esses vídeos. Beleza? Referências bibliográficas. Palavra vida ali. Ó. Marajó. Muito bem. Então é isso. Tá? No episódio final, quarto, eu vou exemplificar caminhos, processos que até agora, até o momento, estão parecendo que vão dar certo. É importante criticar sempre. Né? A crítica, ela critica o que está ruim, e a crítica, né? Também sobre o que está bom. Muito bem, vamos lá então. Até a próxima. Um abração. Website.